Olá! Nessa aula de hoje, eu serei o seu professor, e nós iremos explorar alguns tópicos importantes da filosofia de Edmund Husserl, um dos fundadores da fenomenologia moderna. Vamos entender algumas de suas críticas à metafísica tradicional e como ele propôs uma nova maneira de abordar a experiência humana. Aqui vamos nos concentrar em algumas das críticas de Husserl à metafísica, explorar os conceitos de intuição eidética e redução eidética e entender as diferenças básicas entre ontologia regional e ontologia formal e, por fim, explicar duas de suas novas nomenclaturas quanto noema e epoché. No final do século XIX e no início do século XX, a filosofia foi dominada por sistemas metafísicos que buscavam explorar a realidade por meio de conceitos totalmente abstratos. Vendo isso, Husserl criticou esse fazer filosófico que se distanciava da experiência concreta e das coisas em si. Em seu argumento, ele disse que a metafísica estava repleta de pressupostos não examinados que obscureciam a compreensão da consciência e da experiência humanas. Sendo assim, ele propôs um retorno às coisas mesmas, ou seja, focar na experiência tal como ela se apresenta à consciência. Em vez de especular sobre realidades para além da experiência humana, devemos examinar cuidadosamente como essas características das coisas em si se apresentam para nós. A intuição eidética é o método pelo qual apreendemos as essências ou as ideias nas feições. O termo eidos, do grego, representa a noção de ideia. O processo de intuição eidética seria por meio de uma espécie de variação imaginativa, onde seremos capazes de imaginar e identificar as características de um objeto a partir de suas essências e em suas contingências. Por exemplo, ao batermos uma palma, seríamos capazes de identificar a essência, som, e a contingência, palma, ou como o som em essência se apresenta para nós a partir de um fenômeno, a palma. A intuição eidética, assim, se apresenta como uma possibilidade que permite que nos concentremos nas estruturas universais da experiência, transcendendo casos individuais e sendo capazes de separar os universais e os específicos. A redução eidética seria o método pelo qual suspenderíamos as informações captadas pela nossa mente a partir da experiência e assim seríamos capazes de fazer um corte fino, trabalhando na separação entre essência e o que de fato ocorreu como fato particular. E assim seremos capazes de alcançar algum tipo de conhecimento puro e a priori nas estruturas de consciência e na formação dos nossos hábitos, pegando algumas categorias do pensamento kantiano que nos ajudariam a construir essa compreensão. Ainda nessa divisão entre os fenômenos que ocorrem à mente humana, Husserl propõe dois tipos de ontologia, uma ontologia formal e uma ontologia regional. Sendo a formal aquela que estuda as estruturas mais gerais do ser, sua regulamentação entre a relação para com os entes e trata de categorias universais relativas ao objeto, suas propriedades, as relações entre eles e outras coisas. Já a ontologia regional estudaria os domínios específicos da realidade. Um bom exemplo de ontologias regionais seriam as representações matemáticas, as representações das ciências da natureza, as representações mentais e algumas outras. Nessa perspectiva, a contribuição de Husserl para a proposição do conhecimento se torna importante, pois permite que sejamos capazes de organizar o conhecimento em diferentes níveis, do mais geral ao mais específico, nos auxiliando também na compreensão de diferentes áreas da experiência humana, possuindo suas próprias estruturas. E por fim, mas não menos importante, temos dois conceitos importantes para a filosofia de Edmund Husserl. O conceito de epoché, também conhecido por redução fenomenológica, que nada mais é do que o processo de suspensão do juízo,
humano sobre a existência para focar na experiência consciente que está se tendo com o mundo, não negando a existência do mundo, apenas colocando-o entre parênteses para que sejamos capazes de analisar como as aparências se apresentam em nossa mente. Mente essa que, durante esse processo de construção dos conceitos, esse processo Russell chama de noema. Noema nada mais é do que o conteúdo intencional de algum tipo de ato de consciência, ou seja, como representamos de maneira mental o objeto tal como é percebido ou pensado pela nossa consciência, diferenciando-se do objeto real, mas tendo a sua base totalmente construída na experiência. Essa foi nossa aula sobre a filosofia de Edmund Husserl. Tópicos básicos, tópicos muito simples para te ajudar em eventuais avaliações que você possa fazer ou apenas na construção de uma boa compreensão sobre a história da filosofia. Não se esqueça de compartilhar esse link com outras pessoas, se inscrever, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima!